Um bom fim de tarde a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Meus amigos, dentro do que já se esperava desse modelo de gestão, não era nem um pouco de se surpreender com a colocada de Haddad ao Ministério da Fazenda, que já era muito especulado nos bastidores. Mas de todas as formas, sabemos que o Larápio, ele é esperto. Ele deve ter tentado pegar alguém criterioso do mercado financeiro, depois que ele viu a debandada do Henrique Meirelles. Com certeza, nenhum ministro da economia, na verdade, ministro da economia, sim, eu estou dizendo pessoas ligadas ao mercado, né, ou com grandes influências em termos empresariais, macroeconômicos no mundo todo, não gostaria nunca de se pegar o Ministério da Fazenda num governo nessa proporção, que é esse governo do PT, que é o governo do retrocesso. Um governo que é contra o teto de gastos e que promete aumentar salário mínimo de forma desproporcional ao crescimento do PIB nacional. Isso significa que esse lastro financeiro não existe. Então, como consequência disso, a autonomia do Banco Central poderá acabar sendo revista, pois o discurso do senhor Fernando Haddad é um discurso muito marxista e que gosta o tempo todo de tentar manipular os gastos públicos, sempre com o objetivo de dizer que o importante é desenvolver políticas públicas para a classe mais pobre, e sempre endemonizando o mercado financeiro, que simplesmente só injeta recursos na economia quando existe rentabilidade. E rentabilidade é quando existe prosperidade. Quando não existe prosperidade, consequentemente, investimentos saem de sua nação e investem em outra nação. E isso já está acontecendo numa proporção muito elevada antes do ex-presidiário de São Bernardo do Campo assumir o Palácio do Planalto. Ele já conseguiu a aprovação da PEC que fura o teto de gastos e agora nomeia para a economia uma figura que, embora se diga economista, deixou São Paulo afundado em dívidas quando foi prefeito, e quando foi ministro da Educação elevou o orçamento, mas não houve controle reais de metas, tanto que ele é um dos responsáveis pela quebra na economia do nosso país durante o governo Dilma Rousseff. Logo, se nós pararmos para analisar, nós estamos fritos com esse modelo de gestão, onde altíssimos impostos teremos que arcar para pagar o rolamento da dívida pública. E num período não muito distante, não teremos crescimento. Afinal, esses estímulos que eles querem dar a todo custo para financiar os custos da própria máquina já significa um descontrole monetário que causa inflação, onde a curto prazo o governo poderá até subsidiar com o intuito de maquiar o contexto, mas quando chegar o momento que não tiver mais recursos, consequentemente irá criar inúmeras burocracias e taxações que são fatores prejudiciais à economia e que geram inflação de custo. E isso, na verdade, os primeiros efeitos nós vamos sentir a curto prazo. Afinal, os gastos já estão elevados. E se os gastos já estão elevados, junto no pacote orçamentário, o lado da receita já está devidamente colocado. E isso pode ser reajustado pelo novo Ministério da Economia, que não vai enfrentar grandes problemas para a celeridade no Congresso Nacional, com o intuito de aumentar impostos. Para isso já existe a base do União Brasil, do PSD,
do MDB, do PROS, que será o novo Centrão, que de forma muito coincidente votaram a favor da PEC da gastança e logo vão querer votar a favor da retomada de tributos. E com base nessas revisões tributárias é que eles querem dizer que o atual governo deixou um rombo. E o possível ministro do Planejamento, o senhor Aloysio Vergonha Mercadante Oliva, que de economista não tem nada, apenas um doutrinador do Diretório Central da USP, que foi candidato a vice-presidente em 1994, já foi senador da República, já tentou o governo de São Paulo, pode ser o possível ministro do Planejamento, ou seja, a partilha da pasta da economia que irá sobrepor os grandes loteamentos do Estado e que causará altos custos à máquina pública, o qual a sociedade civil irá pagar justamente pelo fato de que existem inúmeros agregados para distribuírem os gastos do governo em termos político-institucionais. E isso, sem sombra de dúvida, já é um dos amplos fatores que poderão desconcertar as contas públicas e provocar uma elevação orçamentária. Aí, como consequência disso, a autonomia do Banco Central, eles não vão pedir nem assim, não vai ser preciso nem o esforço. Acho até que quem está à frente do Banco Central nos dias de hoje irá pedir demissão justamente pelo fato que o Brasil já está passando por um desconcerto macroeconômico e agora eles têm a pachorra de dizer que o governo Bolsonaro pegou empréstimos com organismos internacionais que eles não sabem nem como fazer para pagar. Primeiro, qual organismo internacional iria emprestar dinheiro ao Brasil na proporção que vocês deixaram para o atual governo fazer os ajustes fiscais e a reforma administrativa? Segundo fator, muito mais que isso, aonde houve esse empréstimo? Terceiro fator, o auxílio emergencial de R$600 causou uma dívida estratosférica no ano de 2020, que o Estado teve que imprimir mais dinheiro para conseguir, de alguma maneira, buscar as soluções para atender toda aquela demanda de lockdown que vocês tanto defenderam para enfraquecer a economia. E agora vocês querem, depois de pegar um país com lucro nas estatais e com superávit nas contas públicas, vocês querem de todo jeito buscar os subinteresses políticos com o intuito de alguma maneira conseguir distribuir aquela questão populista que vocês sempre fazem justamente para manter as políticas assistencialistas. Realmente o Brasil não aguenta pagar um modelo de Estado que vocês pregam, porque afinal o modelo de vocês fecha a economia, e quem fecha a economia não tem como empregar e nem distribuir bens e serviços. Logo, não existe PIB, não existe exportação e nem muito menos existe a soma de produtividade. Só existe burocratização e Estado majoritário com despesas cada vez maiores e maiores dívidas que afetam diretamente a vida da população e causa uma grande desvalorização na moeda nacional, o que pressiona a alta do dólar. Esse modelo econômico de vocês eu conheço muito bem, já senti na pele, porque vocês não são provocadores de produtividade. Vocês provocam recessão, burocratização, destruição do Estado, maquiagem de curto prazo e conta de longo prazo. Só que dessa vez, talvez vocês não consigam fazer a maquiagem de curto prazo. Afinal, todos nós sabemos a realidade do Tesouro Nacional. A não ser que, assim, pode ser que vocês façam, porque os bancos, a maioria, são fechados com vocês,
Então já deve ter uma garantia de um subsídio do Tesouro Nacional com o título da dívida pública, não é verdade? A diferença muito grande é que nós vamos pagar essa conta nos próximos 3, 4 anos, né? Quem sabe, com o estelionato econômico que vocês vão fazer, com sangria de dólar, e daqui a pouco nem duvide se o juros chegar a quase 50%, porque esse modelo, o qual eles querem implantar no Brasil, com o Estado todo fatiado, eles causam o fatídico escândalo de corrupção na proporção que nós conhecemos, através das nomeações constituídas, e a Casa Civil na mão do Rui Costa, aquele que desviou inúmeros recursos na pandemia, já demonstra quem é o seu candidato a presidente em 2026, aquele que quebrou a Bahia e que também quer deturpar o Brasil. De repente seja essa a sua estratégia, né, Lula? Fazer do Rui Costa o seu novo Dilma Rousseff. Mas eu acredito que tudo ainda estoure em suas mãos, até porque, de forma muito desenfreada, após o Brasil passar por longas crises e ter se superado num período tão complicado, mediante a uma política econômica austera e responsável, você causar esse retrocesso no modelo econômico já causa impactos negativos de longo prazo. Porque afinal, uma vez que você infla a economia, você pode até atrair investidores, mas sem sombra de dúvida alguma, a longo prazo, já sabemos quais serão essas reais consequências. E essas reais consequências significa falência da nação, que sem sombra de dúvida também não terá acesso a qualquer tipo de serviço de natureza essencial pelo estouro do orçamento público, onde o governo crescerá cada vez mais a despesa, mas não terá o devido retorno. E a consequência disso, fim da produtividade, é fim da distribuição de receitas e do fechamento contínuo, lento e gradual de grandes empreendimentos. É o modelo de governo câncer, mata aos poucos. Que fica a dica para vocês e nós vamos nos falando. Conjuntura política e econômica sempre ao lado da verdade. Um abraço do seu amigo de sempre, Diego Santana.